Eu prometi falar de The Elusive Samurai e eu estou cumprindo. Demorei mais do que deveria, eu sei, mas fazer um canal aqui novo, começar vários vídeos, requer muito esforço, não esperava demorar tanto, mas tá aqui um dos meus animes que eu mais gostei dessa temporada, principalmente os dois primeiros episódios. Depois teve ali um marasmo, eu achei que caiu um pouco de qualidade, mas esse último, sexto episódio, aí voltou também. Eu achei muito legal esse último episódio e eu vou explicar o porquê que esse anime me chamou tanto a atenção assim. Porque a premissa dele é meio que normal. Ele conta uma história baseada em fatos reais, só que ele modifica bastante esses fatos reais na realidade. Já dá pra perceber, né? Quem viu o anime viu muita coisa muito maluca, poderes e tal. Então, ele pega ali somente uma basezinha, mas o mais legal é que ele pega um herói da história japonesa e transforma em vilão. O vilão é o personagem principal da história japonesa. O Takayuji, eu acho que é esse o nome do cara, é o personagem que na história real acabou fazendo fama. Foi ele que tirou um shogun, que era um fantoche, que ninguém gostava, e tirou o cara, assumiu o poder, fez tudo. Então esse é o cara que deveria ser o personagem principal da história, mas não é. E ele deixa bem claro isso bem no começo da obra. Só que isso não é o que me chamou a atenção, não. O que me chamou a atenção foi a arte, não necessariamente a qualidade de animação. São coisas diferentes aqui. Porque qualidade, assim, o gráfico, a trilha sonora, os movimentos são bons. Só que o que difere dos outros animes são os quadros que eles fazem, que são bem diferentes do normal. Eles pegam ângulos muito diferentes do que você espera, acaba deformando alguns personagens só para trazer aquela ilusão, aquele sentimento um pouco diferente de que a gente tem nos animes, que é tudo muito certinho. E os dois primeiros episódios fizeram isso muito bem. Cara, foi realmente uma obra de arte esses dois primeiros episódios. Depois, eles trouxeram um pouquinho ali de computação gráfica, não gostei, principalmente quando aparece cavalo. Toda vez que aparece cavalo, eles trazem um pouco de computação gráfica e isso corta um pouco do ar lúdico que o anime traz, porque o personagem principal é uma criança e isso é um outro ponto maneiro desse anime. Agora eu acho que já é mais uma qualidade do autor mesmo e não do anime em si, porque o personagem principal é uma criança. E como ele é uma criança, tem todo um ar lúdico em volta dele, uma coisa mais infantil quando sempre aparece o personagem principal. Os seus amigos, toda a cidade que ele mora, tudo que ele faz, é tudo muito lúdico, tudo muito legal, tudo muito na paz assim pro personagem principal. Só que quando a gente corta pro Takayuji, que é o personagem, o vilão da obra, que é um adulto já, aí as coisas ficam muito mais sérias, muito mais adultas, muito mais maduras. É sempre um temor, morte, sangue, e eles conseguem dividir isso muito bem, fica muito legal. Quando aparece o personagem principal, é um anime muito lúdico. Quando aparece o vilão, é um anime muito adulto, é quase um seinen. Então, são quase dois animes em um só. Nesse último episódio, teve muito disso. Vou falar aqui mais especificamente desse último episódio. Eles estão fugindo de dois personagens que têm duas habilidades bem específicas. Um deles tem uma super audição e o outro tem uma super visão. Esses dois vilões tentam caçar aí o nosso personagem principal, que está fugindo com uma procuração onde tiraria o direito da terra daqueles que moram naquela terra. Então, é uma missão muito importante que o nosso personagem principal está fazendo. E de novo, por que eu gostei mais desse último episódio? Porque eles trouxeram esse ar lúdico. Tem muita coisa que eu acho que criança nem pegaria direito, entenderia errado. Por exemplo, essa cena em que mostra o cara com uma boca no ouvido e o outro conversando pelo olho. Cara, isso é bizarro, eu sei, mas tudo isso é algo lúdico. A gente tá falando de uma criança, a gente tá falando de um momento muito fantasioso da história do Japão e não quer dizer necessariamente que aconteceu isso, mas que foi meio que assim que o personagem interpretou tudo. E esse episódio teve muito disso, teve muita coisa abstrata, muita arte que trouxe sensações diferentes. Por isso que esse anime me chamou tanta atenção e ele voltou a fazer isso nesse último episódio. Ao mesmo tempo, eles conseguiram escapar desses caras, fez tudo direito, beleza? E também mostrou o vilão. E aí a coisa ficou séria de novo. Mostrou o quão temido é o cara. Ele simplesmente matou uma galeraça como se fosse nada. Ele, além disso, é adorado por todo mundo porque conseguiu derrotar um shogun que estava
ali importunando muita gente. Então esse vilão, cara, ele é muito carismático e muito temido também por ser forte pra caramba. Ele está muitos patamares acima do nosso personagem principal. Então o conselho que eu trago aqui pra você que ainda não viu The Elusive Samurai, veja os 2 primeiros episódios. Se você não gostou desses 2 primeiros episódios, cara, desiste. Não é pra você, esse anime não é o seu estilo, vai ver outra coisa, tá? Vai ver outro anime, vai ver Dragon Ball, sei lá, vai ver outra coisa. Mas se você curtiu, cara, vai ser muito top esse anime. Aguenta aí alguns episódios que tem computação gráfica que realmente deu uma estragadinha aí em alguns episódios, mas a minha expectativa tá alta e eu recomendo pra caramba The Elusive Samurai. Então, dê uma chance pra esse anime.